E eu vou mostrar mais ou menos como que isso aconteceu, porque as pessoas acham que uma pesquisa é o começo, o final, e a parte intermediária ela fica um pouquinho obscura. Então as pessoas muitas vezes não entendem como é que isso acontece. Então, nesse estudo, tanto um quanto o outro, é um estudo fase 3, que é a última fase antes da regulação. É um estudo randomizado, que é aleatório, duplo cego, controlado por placebo. Ou seja, o paciente não sabe, quem está administrando não sabe qual é o medicamento que o sujeito está tomando. Então, nós temos dois grupos, Asmodil e placebo. Eles recebem o grupo Asmodil 5 mg dia por até 14 dias, mais um tratamento padrão, porque você não pode recusar ao paciente um tratamento padrão. E no grupo placebo, ele vai usar o placebo de Asmodil, que nada mais é do que um comprimido igualzinho, né, ao Asmodil, mas que ele não tem nenhum tipo de efeito. A mesma coisa, até 14 dias, e um tratamento padrão, porque também não vai haver a recusa do tratamento padrão para esse paciente. O interessante é que nós temos dois perfis de estudos completamente diferentes, com uma logística totalmente diferente. No estudo, nós temos casos moderados que exigem internação, então você tem uma rotina hospitalar. Nesse caso, a instituição proponente foi a Santa Casa de Misericórdia de Campos, e o investigador principal foi o Dr. Cláudio Glória. No outro caso, nós tivemos a instituição proponente, que foi a unidade de pesquisa do Instituto Calzu. O investigador foi o Carlos Augusto, o Dr. Carlos Augusto de Araújo Tavares, e que foram usadas unidades coparticipantes. Essas unidades coparticipantes eram unidades que fariam o monitoramento desses participantes que não estavam no hospital. Então, foi um protocolo de atendimento domiciliar ambulatorial. Então, muito difícil de se controlar um protocolo desse. Mas, nesse caso, nós tínhamos em cada unidade um subinvestigador que cuidava dos pacientes dentro da sua localidade. Então, Itaocara, Cambuci, São Fidélis, Campos dos Goitacazes aqui do Hospital São José, e a Santa Casa, como tinha a experiência da dispensação do medicamento experimental, ela entrou nesse protocolo como o controlador do medicamento. Nós temos nos dois estudos um cronograma muito parecido. A única diferença é a particularidade, que no o paciente vai ser internado e no outro o paciente está no regime ambulatorial, sendo que a diferença acontece mais em relação aos exames. O fluxo da pesquisa também é extremamente parecido, e é um fluxo de pesquisa que tem a mesma particularidade. Numa, o paciente vai ser internado, na outra, o paciente vai receber um acompanhamento ambulatorial. Além desses dois estudos aqui, que têm a mesma característica, nós temos um terceiro estudo com a mesma característica. Aliás, esse é o estudo humano, o estudo que originou esses outros dois. Para que eles foram feitos separadamente? Esses estudos foram feitos, esse estudo foi feito na China, esses dois no Brasil. Eles foram feitos separadamente, por quê? Para que existisse uma contagem do número de pacientes e uma regulação acontecendo em outro país. Para isso, foram feitos acordos de cooperação. Então, inicialmente, foi feito um acordo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Campos, e em seguida, outras prefeituras acabaram enviando pacientes para a internação do IgG1. E foi esse critério que fez com que a gente escolhesse os parceiros no projeto IgG2. Então, com isso, Campos gerou 347 pacientes, enquanto São Francisco do Itabapoana gerou 2, Itaocara 75, São Fidélis gerou 35 pacientes, Cambuci 28. Então, no Brasil, nós tivemos 492 pacientes, na Ásia, 602, um total de participantes do projeto Asmodil de 1.094. Então, o Brasil ele não ficou muito atrás, ainda mais a região nossa, que é a região norte-fluminense. Para isso, foram feitos vários acordos de cooperação. Então, acordos foram firmados em várias reuniões, e dentro dessas reuniões, esses acordos permitiram que a gente fizesse esse protocolo de universidades.
Dentro da Santa Casa, antes da pesquisa, houve um treinamento praticamente do hospital. Então, o hospital aceitou totalmente a questão da pesquisa clínica e achou que fosse um projeto de inovação e começou-se a fazer um treinamento desses colaboradores. No total, foram 300 colaboradores que fizeram 2 treinamentos, então foram 600 treinamentos. Antes do início da pesquisa. Então, houve toda uma preparação do hospital para receber uma pesquisa que ainda iria acontecer praticamente 6 meses depois. No segundo protocolo, nós tínhamos todas as unidades que teriam que ser treinadas da mesma forma e nós priorizamos o treinamento no sistema. Por quê? Porque exigiria um treinamento à distância e exigiria uma quantidade, um volume de dados de muitos pacientes por dia e que os dados seriam a nossa prioridade. Então, os hospitais ficaram responsáveis pela internação no caso de agravamento, cada um ficaria com assistência ao seu paciente, enquanto a Santa Casa fornecia o medicamento experimental para todas as outras unidades através da farmácia central. O próximo passo seria a parte laboratorial. No protocolo GZ1, nós tínhamos um laboratório dentro da autoridade hospitalar, que poderia atender a pesquisa, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, mas no tratamento ambulatorial a gente não teria isso. Então foi necessário ir atrás de uma estrutura que tivesse postos em outras cidades. No caso do Plínio Bacelar, ele tinha um posto em São Fidélis. E no caso do RG, ele tinha em São Fidélis e em Itaucara. E tinha uma estrutura, então, muito interessante dado ao porte da cidade, além das certificações. Então, dentro da Santa Casa, além do laboratório de suporte da Santa Casa, então, existe um laboratório de biologia molecular, que é um laboratório de pesquisa, que é um laboratório do Centro de Alta Complexidade, né? Então, aqui foram feitas as análises do PCR digital. Então, o laboratório ele é muito bem equipado, nós não temos mais espaço para colocar equipamento nenhum. E aqui nós temos os PCRs digitais. Existem 4 PCRs no Brasil, 2 estão aqui. Então, essa pesquisa tem um diferencial de ter uma quantificação absoluta da carga viral. Isso nós vamos falar mais adiante. Em relação à dispensação do medicamento, quando chegou o primeiro medicamento, praticamente foi feita toda a dispensação na farmácia da Santa Casa e existia dentro da enfermaria uma farmácia central. Então essa farmácia satélite, era uma farmácia que toda a medicação que ia para a enfermaria ia para essa farmácia e a partir daqui era dado suporte ao participante. Então existia já todo um funcionamento para que esse medicamento fosse dispensado dentro da enfermaria. No protocolo IGZ2, como já existia essa experiência que eu já falei, esse medicamento foi fracionado e foi colocado no código de barras. Esse código de barras passou a ser passou a vir a dispensação do sistema, né, através desse código de barra, onde não poderia haver falhas, porque o sistema não aceitava se aquele medicamento não fosse dispensado, entendeu? Se ele fosse dispensado erroneamente. Então, o próprio sistema já reconheceria que aquele código de barra não era daquele paciente e a dispensação não conseguiria ser efetivada. Então, nesse momento, a farmácia central fazia toda a separação das fichas clínicas dos pacientes, inclusive a medicação padrão, que era a saída para o projeto IGZ2, que era o projeto onde você tinha assistência ambulatorial domiciliar. Dentro da Santa Casa, você tinha as facilidades da estrutura hospitalar, e depois o Dr. Kleber vai falar sobre isso. Foram dificuldades e graus de dificuldades que foram transpostos no decorrer do tempo, porque o ritmo da pesquisa era muito rápido, porque você tinha um ciclo viral. Então, você não tinha muito tempo para ficar pensando. Então, você tinha que
garantir a qualidade dos dados e garantir que os pacientes, que os participantes fossem bem atendidos e que nós conseguíssemos ter a quantidade de dados necessários para a parte regulatória. Então, nessa condição, nós tínhamos no protocolo a estrutura hospitalar, não sei se vocês se lembram, era um período bem complicado, período 2020, as cepas gama, delta e alfa, eram cepas que eram bem agressivas, e quando foi feito o protocolo de Z2, a gente já estava com a delta e com a ômega. Então, existia uma estrutura toda em relação a uma enfermaria que era exclusiva do estudo e que dava assistência ao participante, além de existir um monitoramento de eventos adversos dentro do atendimento diário. Na parte fora do hospital, nós tínhamos a prospecção. A prospecção garantia a entrada desses participantes. Então, esperava-se que através das tomografias fosse encontrado o perfil adequado para que esses participantes fossem inseridos dentro desse protocolo. No protocolo de GZ2, nós tínhamos uma outra situação. A partir do momento que nós tínhamos as fichas clínicas e as prescrições e os exames que teriam que ser feitos diariamente ou a cada 48 horas, nós tínhamos as equipes. Então, essas equipes, através da coordenação, elas eram direcionadas para os seus atendimentos. Esses atendimentos eles eram feitos em todos os lugares, campo, cidade, onde houvesse um participante que assinasse o termo de consentimento e realmente quisesse participar da pesquisa, tivesse dentro do critério de inclusão, então este participante seria atendido. Chegou até um momento em que a gente não tinha mais condição, tamanho curso dentro do Hospital São José, nós tivemos que arrumar um ônibus e fazer um atendimento, né, para não atrapalhar o movimento do hospital. Então, fora isso, a terceira parte, além de toda essa logística, a gente precisava de uma qualidade de dados. Essa qualidade de dados, ela começou pelos analistas, onde todo o material era conferido, onde existia uma conferência diária de todo o material que chegava, o material físico e o material que vinha através do sistema. Então, existia uma conferência entre o documento que chegava e o dado que estava inserido. Em relação ao que nós chegamos, né, em relação aos resultados da pesquisa. Inicialmente, a análise demográfica, tanto de um protocolo quanto do outro, não foi diferente. Nós tivemos uma distribuição muito interessante de faixa etária, segundo o IBGE. Não houve uma predominância de uma ou outra faixa etária. Nós não tivemos predominância, aqui nós temos o grupo total, o grupo azul-vermelho, vermelho, o grupo controle o azul. Não tivemos uma diferença muito grande entre brancos, pardos ou negros. Não tivemos muita diferença entre os sexos, né, masculino e feminino, mostrando que não houve uma escolha desses pacientes. Foi uma situação aleatória, mas foi um protocolo bem equilibrado, tanto em um estudo quanto no outro. Em relação às comorbidades do GZ1, também não houve uma escolha desses participantes, porque nós tínhamos um equilíbrio dentro do grupo azul-vermelho e controle, e pacientes hipertensos, diabéticos, cardiopatas, obesos, osteoporose, diabéticos, bronquite, arritmia. Então, esses pacientes, muitas dessas situações eram omitidas no início, na entrada do participante, mas através das anamneses elas acabavam sendo descobertas. No protocolo de GZ2 é a mesma coisa. Nós tivemos pacientes hipertensos, pacientes com labirintite, que era uma das queixas da cultura, né? Então nós tivemos lá 35 pacientes com labirintite, esteatose hepática, diabetes, doença reumática, etilistas. Então não houve uma escolha em si dos participantes. O que houve foi um tratamento de participantes com comorbidades. E aqui a gente chega no que é a cereja do bolo deste protocolo.
A cereja do bolo é o seguinte, é a carga viral. Então, não só um exame positivo ou negativo, mas sim uma quantificação real do número de cópias virais. Então, nós temos aqui, no exame normal de RT-PCR, o resultado será positivo ou negativo. No nosso caso, através de curva padrão, nesses protocolos, nós temos um número de cópias, 10.517 cópias. Para que serve isso? A partir do momento que nós temos uma noção de quantas cópias esse indivíduo tem, é possível, através do atendimento clínico, perceber se essas cópias estão se mantendo, se essas cópias estão reduzindo gradativamente ou abruptamente. Então, isso era um diferencial. E, além disso, era possível entender em que momento o paciente estava randomizado. Se ele estava randomizado no início da infecção, no final da infecção, se ele estava na ascendência ou na descendência. Com 2 exames de RT-PCR, era possível saber se esse paciente estava melhorando, se ele estava piorando, ou se ele tinha a perspectiva de ir para a UTI. Ou seja, essa carga viral estava se mantendo no platô e não estava reduzindo. O que a gente tem que entender é que isso aqui é um fato totalmente desconhecido para os estudos. E talvez, numa situação dessa, o manejo que foi conseguido dentro da enfermaria, através da observação do médico, dos colaboradores, dos investigadores, foi possível reduzir o nível de agravamento para 3,88%, o que foi muito baixo numa época em que o agravamento era praticamente entre 25% a 50%. Então, essa dica de manejo foi uma dica assim, fantástica em relação ao acompanhamento. E esse primeiro acompanhamento foi feito nesse protocolo. Nesse protocolo, acabou repetindo a mesma curva de dispersão. Então, só para entender que o valor do P é o valor de probabilidade de encontrar algum resultado igual, ou seja, daquela situação se perpetuar. Então, se você, em pesquisa, se você tiver um P menor que 0,05, então você tem um excelente resultado de pesquisa. Agora, se você tem um resultado de 0,001, você tem uma probabilidade de 0,1% ou 99,99% de repetição daquele resultado. Então, significa que aquilo não é aleatório. Então, por que eu expliquei isso? Porque, vamos aos resultados. No estudo IgG1, nós temos um score. Né? O score é por exemplo, o paciente entrou, foi internado, e ele teve alta. O score mudou, ele melhorou, e se ele saiu do hospital, é óbvio que isso foi um resultado positivo. Então, praticamente, de todos os participantes, 7 pacientes agravaram, 6 foram a óbito por agravamento da doença, 1 se recuperou e depois de uns 30, 35 dias, se eu não me engano, acho que foi, não me lembro exatamente, um paciente foi detectado com uma insuficiência mitral, o colega internou ele 2 vezes e ele fugiu 2 vezes do hospital. E veio a óbito não por falta de socorro, e sim porque ele realmente se recusou à cirurgia cardíaca. Então, nessa condição, aqui, nós temos um P de 0,24%, o que é bastante significativo. No protocolo de Z2, nós não temos uma mudança do score, porque o paciente já estava em casa e ele continuou em casa, o que era esperado. Então, em relação à redução da carga viral, nos 2 estudos,
houve significância, ou seja, um P de 0,002. Então, existe uma probabilidade de 99,98% de repetição, o que é muito alto. No protocolo IgZ2, uma probabilidade de repetição de 99,999%. Então, esse estudo, praticamente um estudo, confirma o que o outro estudo fez. Então, nós temos o mesmo resultado em dois estudos. O número de dias diverge um pouquinho. Por quê? Porque você tem um paciente internado e o outro tem um paciente em casa. E nessa condição, você tem um tempo reduzido do grupo Asbudin em relação ao grupo placebo. Nesse protocolo, 9 pacientes não negativaram com 14 dias. Demoraram um pouquinho mais do que 14 dias, mas todos eles tiveram alta. Neste protocolo, nós tivemos 5 pacientes com mais de 14 dias para negativação, mas todos tiveram alta. Em relação ao tempo de internação, o grupo Asbudin no protocolo de internação, ele saiu em 6,5 dias, enquanto o placebo em 8. No protocolo GZ2, 6 dias, enquanto o placebo em 10. Então, houve muita significância desse resultado. O protocolo GZ1 foi feito sequenciamento genético. Então, nós tivemos uma análise preliminar que levou a um cálculo e uma análise estatística mais rigorosa desse protocolo. E, ao mesmo tempo, foi feita uma análise, um sequenciamento genético que detectou que as cepas tratadas foram alfa, delta e gama. Então, não foram cepas simples. E, mesmo assim, a significância foi alta, o que significa que leva à conclusão de que não importa qual a cepa, o tratamento foi eficaz, independente do tipo de cepa que está sendo tratada. Então, a Asbudin funciona para todas as cepas. No protocolo GZ2, nós tivemos uma particularidade de ter 281 pacientes, 248 pacientes vacinados. 88% dos pacientes estavam vacinados e foram infectados. E, mesmo assim, houve eficácia do medicamento. No protocolo GZ1 não haviam pacientes vacinados. Quer dizer que não haviam 6. 3 no grupo controle e 3 no grupo Asbudin. Quando a gente fala na análise do PCR digital e do RT-PCR, nós temos aqui, no RT-PCR, aquele cálculo que é feito por uma curva padrão, ou seja, 15 ciclos tem 14 mil cópias, 20 ciclos tem 12 mil cópias. Então, tem uma faixa elástica aí, não tem uma faixa muito precisa de quantas cópias existem. Mas, quando nós falamos do PCR digital, nós estamos aqui com a quantificação do número exato dessas cópias. Então, se você tem 12 mil, 30 mil, 40 mil cópias, qual foi o máximo de cópias que nós achamos do PCR digital? 380. Então, isso é inimaginável enquanto nós temos um limite dentro do ddPCR. Então, talvez isso explique porque alguns pacientes acabavam com maior tinha um agravamento muito mais intenso do que outros pacientes. E por aqui nós vemos, dos dois estudos, fazendo acompanhamento da carga viral, nós tivemos uma redução, a linha vermelha o Asbudin, a linha azul é o placebo, nós tivemos uma redução, e essa redução não foi tão elevada aqui, houve uma redução perceptível, mas não foi significativa. Enquanto que no IgZ2 houve uma significância de menor que 0,001. Porém, como nós sabemos que o RT-PCR ele tem uma margem muito grande há uma perda da fidelidade em relação ao número de cópias por ser um cálculo logarítmico, essa análise foi repetida do PCR digital. E como aconteceu do PCR digital, nós tivemos os dois estudos com a mesma curva, praticamente.
E com isso tivemos uma significância. Quando nós comparamos o RT-PCR com o ddPCR, nós temos um número muito maior do que a gente imaginava. Então, enquanto existe, a gente está acostumado a falar em 10 mil, 15 mil cópias, muitas vezes o sujeito está com 60 mil cópias, 30 mil cópias, até 380 mil cópias. Isso pode mostrar uma limitação muito grande. Em relação às curvas, a ureia e creatinina, não houve alteração. As alterações que aconteceram tanto no azulino quanto no controle, quando uma curva sobe, outra sobe, quando uma desce, outra desce, e dentro da faixa de normalidade. Em relação à função hepática também, houve alteração dentro da faixa de normalidade e em algumas situações o paciente já entrou com uma elevação dessas enzimas. No decorrer do tratamento, tendeu a reduzir. Em relação à HBG, a mesma coisa. O que entrou, o que se elevou já estava elevado quando iniciou o tratamento. E dentro da faixa de normalidade houve uma oscilação, mas uma oscilação que não teve nenhuma significância. Em relação a eventos adversos, nós tivemos 7 pacientes, quando nessa época o normal seria ter 25 a 50% dos pacientes com agravamento, 7 pacientes, 2 GZ1, um paciente que se recuperou, né? Ele teve um prolongamento da internação, mas se recuperou e saiu, teve alta, e um que foi a evasão do hospital. No protocolo de GZ2 não houve evento adverso grave, porém houve uma gravidez. E essa gravidez foi considerada um evento adverso grave como evento adverso, como ocorrência médica significativa que está sendo acompanhada. Em relação aos eventos adversos, aqui nós temos uma coluna do grupo Asmodine e uma coluna do grupo controle. Eu não sei se dá para ver muito bem, mas, por exemplo, nós temos aqui cefaleia, 17 casos no grupo Asmodine, 19 no controle. Tontura, 16 casos do Asmodine, 18, 19 no controle. E é muito equivalente o evento adverso com tanto no grupo Asmodine como no placebo, nos dois casos. Então, a questão da patologia também já leva a alguns sintomas. E não só o medicamento é responsável por isso. Além disso, os antivirais eles já são conhecidos por ter essa particularidade. E alguns medicamentos também são conhecidos por essa particularidade. Então, o que mostra que houve uma certa segurança desses participantes que estiveram sob o cuidado da pesquisa durante esse período. Em relação à saída do estudo, houve uma saída do estudo do projeto GZ1, que foi uma paciente que saiu do estudo porque tinha que tomar conta dos netos, porque senão a filha perderia o emprego. No GZ2, nós tivemos uma saída de 10% dos pacientes. 31 pacientes saíram do estudo. Por quê? Alguns consideravam que não precisavam mais de tratamento, enquanto outros consideravam que não queriam mais as visitas, porque essas visitas estariam incomodando o seu dia a dia. O interessante disso é que foi baixíssimo o número de perda de segmento. Então, praticamente, o B15, que são os exames realizados no projeto GZ1, 95,34% foram realizados. Enquanto que houve uma perda de segmento em GZ2 de 0,71% de não realizados. Então, isso aqui é fantástico em matéria de pesquisa, porque isso aqui não é o que acontece naturalmente. Então, a completude dos dados, ela realmente permite que se faça uma análise muito apurada, muito completa.
Só para ter uma ideia, esses dados que foram coletados, e cada protocolo gerou uma planilha do Excel, o IGZ1 1.800.000 campos e o IGZ2 com 2,5 milhões de campos. O IGZ1 gerou um relatório final de 2.500 folhas e o IGZ2 também. Então, essa completude dos dados, ela permite que você tenha resposta para todas as questões regulatórias. E isso é importante na pesquisa. Então, finalizando, nós temos o Vasudine, que é um medicamento oral com a vida média de 3,8 horas, uma eliminação renal em 24 horas em droga íntegra e metabólica, e os eventos adversos nós vimos agora. É um análogo de nucleosídeo que vai se incorporar à cadeia de DNA, impedindo que o vírus tenha o seu ciclo de replicação natural. Ou seja, interrompendo o ciclo, você interrompe a infecção. Recentemente, nós fizemos uma filmagem, hoje é a nossa segunda filmagem. Então, fizemos uma filmagem com os pesquisadores, em que essa divulgação está sendo agora editada, vai ser editada em português e inglês, para que essa experiência que aconteceu aqui, ela possa ser transmitida, né, internacionalmente, em redes sociais, nas redes sociais de vocês, e vocês dizerem que vocês participaram dessa pesquisa. Hoje o medicamento foi para registro, quem fez isso é uma empresa, tá? Uma empresa que é contratada para fazer isso, né? E hoje nós temos um benefício para a população, porque a partir do momento que um medicamento ele é liberado, o Vasudine ele tem propriedades para o tratamento da hepatite B, hepatite C e HIV. Então é muito mais fácil você ter outros usos para esse medicamento. Então, agora, nessa reta final, nós estamos fazendo o encerramento da pesquisa e a divulgação, né, para a população dos resultados. E nós podemos considerar que todo mundo fez a diferença. Porque hoje nós temos medicamentos que existem para a Covid-19, são medicamentos que afetam a cadeia, se incorporam ao genoma e têm nefrotoxicidade e hepatotoxicidade. Enquanto daqui sai um medicamento que pode ser usado por via oral com uma excreção de 24 horas em droga íntegra e metabólica. E ainda funcionando em D3, D5, D7 e D9. Por que funcionando em D3, D5, D7 e D9? Porque um PCR digital conseguiu tornar essa informação tão fidedigna que vai ser uma das primeiras situações em que você sabe em que momento o medicamento funciona. Eu gostaria de agradecer. Vou tentar sintetizar o que foi essa parte inicial desse estudo, de maneira bem breve, mas de forma bem concreta, porque não é fácil você, num período de uma pandemia em que nada se sabia a respeito de protocolos de atendimento, de protocolos de tratamento, principalmente da eficácia de um tratamento definitivo para o Covid, montar um estudo, preparar um hospital que estava em vigência de atendimento a outros pacientes com Covid e a todas as outras patologias, que é um hospital geral especializado na parte de cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, terapia intensiva, então os outros atendimentos continuavam em paralelo. Treinar juntamente no Instituto Gaúcho todos os funcionários, todos os profissionais médicos, todos os profissionais de enfermagem, fisioterapia, técnicos de enfermagem, profissionais de limpeza e higienização, profissionais da área de farmácia, profissionais administrativos para coleta de dados, com tudo isso em vigência numa pandemia, cada hora tendo um profissional que tinha que ser liberado porque estava afetado, cada hora eles trocavam um profissional, então assim, foi um período conturbado para se fazer um estudo, mas eu acho que isso foi até propício
para se provar o valor de que, principalmente na área científica, o rigor no estabelecimento dos protocolos de operação padrão, principalmente no tratamento de qualquer tipo de patologia, principalmente uma doença grave que chegou na pandemia, ela mostra resultados. Eu costumo dizer que não só a efetividade do medicamento que já se provou, se só pelos dados que a doutora Paula acabou de apresentar, mas principalmente pelo rigor com que esses dados foram coletados, o rigor com que esses pacientes foram triados, vencendo resistências dos próprios pacientes, do familiar, de algumas resistências com relação ao secretarismo municipal de saúde, que no final acabaram entendendo que era importante respeitar os protocolos de atendimento, respeitar os protocolos de triagem, para que a gente tivesse um dado fidedigno. Então, vencer todas essas resistências gerou a possibilidade de você ter um dado fiel, fidedigno, para que a medicação fosse efetivamente testada. Reforçando, num período extremamente conturbado. Então, você montar um ambiente em que a principal proposta é de assistência ao paciente, 24 horas por dia, mas principalmente treinando e fazendo com que o objetivo dos profissionais que ali estavam fazendo assistência fosse de coletar informações para que isso fosse ser utilizado a posteriori. Essa mescla em que você tem que andar em paralelo com a parte assistencial, dar o carinho, dar o suporte ao paciente que está em uma enfermidade que nem ele sabe qual vai ser a evolução dessa doença dentro do seu ambiente de internação. Não se sabia, até segunda ordem, a ação dessa medicação e a efetividade. Então, andar em paralelo com a parte científica e a parte médica, acho que isso foi talvez a maior dificuldade enfrentada por todos, talvez porque a gente teve grandes dificuldades, mas eu acho que isso acaba se provando muito eficiente, principalmente falo pelo hospital, que pode ter certeza que isso melhorou e muito a qualidade assistencial, uma vez que a disciplina na assistência, a disciplina na atenção aos protocolos e a disciplina na coleta das informações, isso melhorou muito na instituição hospitalar depois do treinamento que o Instituto Galgo fez, principalmente depois de a gente ter passado por esse processo de coleta de dados, coleta de informações na pesquisa dentro da instituição hospitalar. É importante a gente ter também noção de que o auxílio nessa primeira fase de desenho e o suporte da Prefeitura Municipal de Campos, junto com o seu secretário de saúde, junto da Secretaria Municipal de Saúde e dos hospitais de pronto-socorro, das UPHs, foi fundamental para nos permitir a coleta, a recepção desses pacientes, a triagem desses pacientes, está recebendo os profissionais que estavam fazendo a triagem, recebendo os profissionais que estavam fazendo a captação desses pacientes, permitindo que eles fizessem a apresentação de todos os protocolos para os pacientes entenderem onde eles estavam sendo internados, por que eles estavam sendo internados, qual era a importância desse estudo e qual era a vantagem de se estar dentro do estudo, em que o suporte hospitalar era muito superior, muitas vezes, à assistência que estava sendo gerada na região, até mesmo em hospitais privados. E com a exclusividade, você ter a possibilidade de tratar com a medicação que já estava se mostrando muito eficaz em um estudo internacional feito na China. Então, foi um desafio enorme. Acho que o Instituto de Galgo está de parabéns com relação à iniciativa em buscar esse tipo de projeto no Brasil. Está de parabéns por buscar essa iniciativa para o interior do estado do Rio de Janeiro, para a região norte do Fluminense. Acho que esse meditismo em estudos internacionais, isso deve perseverar, acho que isso deve continuar. Acho que outros estudos estruturosos devem estar realizando nesse mesmo padrão, seguindo essa mesma rigidez, para provar que a nossa região tem capacidade, tem competência junto da Faculdade de Medicina de Campos, junto da UENF, junto de outros institutos, escolas de ensino superior que fazem a diferença na nossa região, instituições hospitalares, assim como a Santa Casa, o Hospital Alphaville, Plantador de Cana, a Beneficência Portuguesa, que foi o centro de tratamento do Covid em Campos de referência, onde a gente conseguia trocar muitas experiências, inclusive a gente captou de lá 2 profissionais médicos para compor a equipe, devido à sua experiência no tratamento do Covid na fase inicial, onde a gente não tinha nenhum tipo de expertise na assistência a esse paciente.
Então, foi uma dificuldade enorme, mas eu acho que a região se prova como um centro de excelência em que a gente pode replicar esse trabalho com outros trabalhos, pode buscar novos patrocinadores de estudos ou novas possibilidades de estudos para a região, provando que a gente tem a capacidade de fazer isso aqui no Norte Fluminense, não sendo uma exclusividade do interior de São Paulo ou de áreas de capitais que têm universidades, que têm escolas de saúde dentro das instituições hospitalares que podem dar esse know-how. A gente mostrou isso aqui na prática, fazendo com que a Santa Casa fosse um braço de uma instituição de pesquisa, fazendo com que fosse um braço, muitas vezes também, para assistência, para verificação e óculos da evolução do paciente durante a utilização das medicações. Foi muito importante acompanhar a evolução desse paciente dentro da unidade de terapia intensiva, quando ele se complicava. Tudo isso gerou uma quantidade enorme de dados, terabytes de dados que foram analisados e que geraram esses resultados finais. Acho que isso é muito importante e prova que realmente a nossa região tem competência e capacidade de realizar esses estudos. No mais, eu queria agradecer ao Instituto, ao USU, pela oportunidade de participar do estudo, de permitir que a Santa Casa de Misericórdia fosse parceira desse projeto. Esperamos que novos protocolos, novos trabalhos venham a aparecer, porque a nossa instituição, a Santa Casa de Misericórdia, ela vem buscando inovação tecnológica, buscar a ciência dentro do hospital e principalmente uma coisa que a Paula sempre falava, é tentar aplicar a ciência dentro do ambiente clínico, não deixar a ciência isolada dentro da universidade. Trazer a prática clínica, toda a tecnologia desenvolvida pelos cientistas dentro de um ambiente em que os pacientes do SUS, que são os que mais demandam assistência, possam usufruir da mais alta tecnologia na assistência. Parabéns ao Instituto da USU, parabéns à Faculdade de Medicina de Campos pelo apoio, parabéns a todos os envolvidos, acho que isso foi fundamental para o sucesso do estudo. Um abraço e muito obrigado a todos. Contribuíram com trabalho, com dedicação, com seriedade, com competência para que nós pudéssemos chegar a esse resultado extraordinário. O que dizer? Quero agradecer ao Dr. Kleber, porque o Dr. Kleber já disse tudo que nós temos aqui para ouvir, né, Dr. Kleber? Ele viu todas as dificuldades que nós enfrentamos, todos os desafios que nós tivemos que transpor para tornar realidade esse projeto. E eu, como membro do Instituto da USU, quero agradecer a Santa Casa, a todos os hospitais, todos os colegas médicos, todos os enfermeiros, técnicos, enfermeiros, farmacêuticos, nossos motoristas, né, nossos colaboradores, aqueles que participaram de maneira direta nesse grande projeto. Nós sabemos que a ciência ela não se constrói apenas com intuição, ela se constrói com fatos, ela se constrói com pesquisas sérias, ela se constrói com dados. E foi por esse trabalho realizado, que nós podemos chegar ao final do resultado dessa pesquisa, que vai colocar não só o nosso Instituto da USU no radar nacional, mas também todos que participaram, né? A Santa Casa de Misericórdia, a Faculdade de Medicina, né? a UENSP, os demais hospitais que participaram, no radar internacional também. Essa é uma importante vitória para todos nós. Então, deixo em breves palavras o meu agradecimento a todos vocês e boa noite.